Assim também como o zagueiro Lucas Oliveira, foi procurado recentemente pelo Leão, jogador do Vasco. Passou também no Valladolid da Espanha, no Kyoto Sanga, né, esse é clube do Japão, Cruzeiro, Atlético Goianiense, revelado nas categorias de base do Tigres do Rio de Janeiro, né, Tigres do Brasil, lá em 2016. Sobre o Oliveira, ele tem contrato ainda em definitivo no Vasco até dezembro de 2026 e segundo informações do Globo Esporte, a proposta do Esporte era de um empréstimo de 6 meses, mas o atleta optou por seguir no Rio de Janeiro, por observar que ainda poderia ganhar espaço dentro dessa temporada. Algo que até agora não aconteceu, né? Em 7 jogos apenas pelo Vasco no ano, 5 deles como titular. A última vez que ele foi titular no Campeonato Carioca ainda em fevereiro, e a última partida contra o Lanús no dia 13 de maio. Então vem ficando no banco de reservas, é um nome hoje escanteado no elenco. Mas o Vasco também não tem um sistema defensivo muito sólido, né? Com partidas ruins até agora do zagueiro João Vitor, que chegou para ser essa solução. O próprio Lucas Freitas também não é aquele, assim, para mim não é um jogador ainda para o Vasco, tá? Mas o Vasco, o Oliveira, nesse momento ainda optou por não deixar o clube. Ele é destro, tem 1,87 m de altura, também pode fazer essa função mais pelo lado direito do campo. Já teve boas exibições, né, na Série A, pelo Atlético Goianiense principalmente, em 2021. Na própria Série B também, que ele fez pelo Cruzeiro, foi muito bem, foi campeão em 2022. Um zagueiro com boa saída de bola. Acho ele um pouquinho fraco, assim, no 1 contra 1, sabe? Eu acho um zagueiro muito lerdão, vamos dizer assim. Muito alto, muito magrelão, mas para fazer essa função, por exemplo, de um zagueiro da sobra, numa bola aérea, ajuda muito e acho que seria um bom reforço. Para, por exemplo, jogar com Rafael Thierry, poderia encaixar bem. Artigos do esporte com 10% de desconto é com a Foot Fanatics. Aproveite o link na descrição do vídeo. 10% de desconto nos pagamentos via Pix e envios para todo o Brasil. Como, por exemplo, essa linda bola personalizada do esporte por apenas R$ 89,90, o modelo da Umbro. Vou deixar mais detalhes no link aqui embaixo. Combinado? Vamos falar sobre outras opções também no mercado e para a zaga, o esporte que está atento nesta posição. Quero falar sobre o zagueirão Rafael Tolói, que está livre no mercado, tá? Após 10 temporadas vestindo a camisa da Atalanta. Ele esteve por lá entre 2015 até junho deste ano, onde acabou deixando o clube italiano. Houve interesse, tá, do Atlético Mineiro, do Vasco, do Goiás também na sua contratação. Neste momento, a tendência do jogador permanecer no futebol europeu. Tem conversas até agora com o Frankfurt, da primeira divisão alemã. Um bom zagueiro, tá? Pode jogar como lateral direito também, às vezes até mesmo como lateral esquerdo. Muito bom tecnicamente, tem essa liderança, um zagueirão de 34 anos. Jogou pela seleção italiana também 14 jogos, foi campeão da Eurocopa lá em 2021. Acredito que seria uma boa também para o esporte. A grande questão é o alto salário. Ele recebia aproximadamente R$ 1 milhão mensais lá na Atalanta. Da mesma forma, outro zagueiro também que eu destacaria é o Tudor, né? Já falei sobre ele aqui em outros vídeos no canal. Zagueirão destro, 1,86 m de altura, aquele mesmo revelado nas categorias de base do Flamengo. Passou também no Montpellier da França e está desde 2022 no Vissel Kobe do Japão. Nessa atual temporada, inclusive marcando muitos gols, né, na parte ofensiva, 2 gols e 2 assistências em 23 jogos, sendo um titular absoluto. Mas está em reta final de contrato. Seu vínculo por lá vai somente até dezembro. Aqui está o mapa de movimentação do Tuller, onde vem jogando até mesmo mais pelo lado esquerdo do gramado nas últimas temporadas lá no Japão. E a outra sugestão também é do Iago Maidana, nome, apesar da polêmica, né, teve uma boa passagem vestindo a camisa do esporte. Hoje ele está no Henan FC da China, onde tem contrato por lá até dezembro de 2026. O zagueirão de 1,96 m de altura já soma 4 gols nesta temporada em 17 jogos, além de 2 assistências, participando também mais pelo lado direito do gramado. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Iago Maidana, o próprio Rafael Tolói, o Tudor, alguns nomes, alguns mais caros, outros mais baratos, mas eu gostaria de destacar principalmente essa reta final de contrato, os jogadores livres, que podem sim ajudarem muito numa negociação da metade do ano. Lembrando que a janela fica aberta até o dia 2 de setembro para os jogadores que ainda estão empregados. Combinado? Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no nosso canal e compre a sua nova camisa do esporte com a Foot Fanatics, o link na descrição.
Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera! Informações do jornalista Everton Guimarães é o zagueiro o Igor Rabelo. Em notícia divulgada em seu programa, Os Donos da Bola, garantiu que o zagueirão que tem contrato se encerrando lá no Atlético foi oferecido para o Sport nesta Série A. Eu, inclusive, comentei na semana passada sobre o jogador que não vinha jogando lá no Atlético, é um atleta bom, para mim seria um baita reforço para o Sport. A questão financeira também pode pesar, é um jogador que ganha aí pelo menos 250, 300 mil reais mensais, com toda certeza, mas que não vem atuando no Atlético, né? Isso acaba fazendo mal para um jogador que é muito bom, como o Igor Rabelo. Vale lembrar que ele já teve uma passagem no futebol pernambucano, atuando pelo Náutico, lá em 2016, na Série B. Foi bem, 15 gols, 15 jogos e 2 gols marcados naquele momento. Atleta revelado pelo Botafogo, que só jogou 5 vezes nessa atual temporada, sendo apenas 3 na Série A, então ainda pode se transferir para outro clube na primeira divisão. Você pode observar que pelo mapa de movimentação, neste ano jogou mais pelo lado direito, na temporada passada também, às vezes pode jogar como um terceiro zagueiro. Bom jogador, bom no jogo aéreo, tem 1,90 m de altura e uma boa saída de bola também. Acredito que seria um bom reforço para qualquer clube nessa Série A. Completando nosso vídeo, quero falar sobre algumas opções. Um jogador, por exemplo, que nesse momento está aí meio que dando sopa no mercado da bola, é o Paulo Henrique Ganso, jogador de 35 anos de idade, que meio que teve uma discussão com o técnico Renato Gaúcho lá no Fluminense, após o jogo contra o Ulsan no Mundial de Clubes. Depois disso, ele ficou mais 4 vezes no banco de reservas, ainda no Mundial, e não saiu de lá. Tudo bem, foram jogos que o Fluminense precisou muito mais se defender do que propriamente ter uma parte criativa, mas surpreende, um jogador que vinha sendo titular na temporada, inclusive com o próprio Renato Gaúcho, a perder tanto espaço assim. Algumas informações dão conta que o jogador foi, por exemplo, oferecido ou sugerido pelo técnico Fernando Diniz ao Vasco da Gama. No meu entendimento, poderia ser um baita camisa 10 também para o Sport nessa primeira divisão. Ele recentemente renovou o seu contrato, tem vínculo no Fluminense até o final de 2026. Na atual temporada, são 13 jogos com 1 gol e 1 assistência, sendo 9 desses 13 jogos na condição de titular. Mesmo sendo um nome experiente, às vezes conhecido pelo pouco fôlego, os números não mostram isso. No ano passado foram 51 jogos, sendo 45 deles na condição de titular. E pegando, por exemplo, a Série A do ano passado, ele teve uma média de 70 minutos em campo. Então é assim um jogador que, no ritmo dele, é um jogador mais lento, mais de pensar, mas que não é um atleta, por exemplo, que sofre com lesões. Algo que era natural de se acontecer pela idade. Outro jogador do Fluminense também que está insatisfeito, lá no Pachuca do México, é o John Kennedy, jogador que disputou este último Mundial de Clubes, 2 partidas, 79 minutos no total, inclusive no jogo contra o Real Madrid, acabou participando no segundo tempo. Sobre o John Kennedy, as informações que chegam é que o jogador gostaria de ter um pouco mais de espaço nas partidas também do Pachuca, nessa temporada. Dos 22 jogos que ele realizou, ele foi titular em 15 deles.